Olá, irmãos, é uma alegria, um prazer, mais uma vez, entrar na casa de vocês com este estudo da série Mordomia Cristã. Lembramos que essa série foi editada e trabalhada pelos pastores Geraldo Schiller e também Martinho Zontak, ambos, o pastor Geraldo, presidente de nossa igreja, e o pastor Martinho Zontak, vice-presidente de Educação Cristã. E esta série de estudos foi trabalhada a partir do livro Proezas da Mordomia Cristã, cujo autor é Remus Reim. Hoje nós vamos tratar sobre a mordomia dos talentos. Antes disso, nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Amado e eterno Deus, Tu nos capacitas com dons e talentos para que em todos os momentos de nossa vida, levemos a Tua palavra a todos aqueles que colocares junto de nós. Usa-nos e continua a nos capacitar para que possamos fazer a Tua obra da melhor maneira possível e assim louvar e engrandecer o Teu santo nome. Por Jesus, que por nós morreu e ressuscitou, pagando todos os nossos pecados e nos fazendo Teus filhos, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Então, mordomia dos talentos. Jesus disse que as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz, os filhos de Deus. Esta afirmação, muitas vezes citada ao se referir aos métodos e artifícios usados pelos filhos deste mundo para anunciar e vender os seus produtos. Milhões e milhões de reais e dólares são gastos para contratar pessoas que têm uma grande gama de talentos com o propósito de informar o público de produtos e assim aumentar as suas vendas e conclusivamente o seu lucro também. Como seria bom então se a igreja cristã tivesse tamanha preocupação em descobrir e usar o potencial ilimitado que possui os talentos e dons infindáveis em posse dos seus membros para a expansão do Evangelho e do Reino de Cristo? Mas a triste realidade é que muito do potencial da igreja permanece dormindo, porque muitos cristãos não reconhecem os talentos que Deus lhes deu, ou, reconhecendo-os, negligenciam seu emprego ou fazem mais uso deles para fins próprios, ao invés de para a glória e honra de Deus. Os dons que Deus nos dá são de dois tipos, os dons temporais e os dons espirituais. Os dons temporais, as pessoas quando vêm a este mundo são dotadas por Deus com alguns ou com muitos talentos naturais, ou dons. Alguns são dotados para serem agricultores, comerciantes, artistas, técnicos, médicos, enfermeiros, engenheiros, professores e por aí vai. Outros têm dons para escrever, ensinar, cantar, tocar um instrumento musical, liderar e assim podemos ainda numerar muitos outros destes tipos. Todos estes talentos são dons especiais de Deus. Nenhum de nós os adquire por si mesmo, pois nada trouxemos a este mundo, como nós veremos agora em 1 Timóteo 6, 7. Quando o apóstolo Paulo diz: o que nós trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar deste mundo? Também não vamos levar nada. Então nós recebemos, a partir do momento em que nós entramos neste mundo, os dons de Deus. 1 Coríntios 4, 7. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso foi Deus quem lhe deu, por acaso não foi Deus, perdão? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? 1 Coríntios 12, 11. Porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer, conforme o Espírito quer. 1 Coríntios 7, 7. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem esse dom e outro aquele. Então Deus distribui sabiamente seus dons entre os homens,
como veremos depois em 2 textos bíblicos. Para alguns ele dá habilidades manuais especiais e outros habilidades mentais especiais. Tal diversidade de dons é necessária. Muitos trabalhos precisam ser feitos e as várias necessidades da vida buscam por isso. Se todos tivessem um só dom e o mesmo dom, a vida seria impossível. Um depende do outro. Um sabe fazer algo e o outro faz uma outra coisa, mas eu preciso dele assim como ele precisa de mim. Vamos ver como Deus cuidou disto lá no Antigo Testamento, no texto de Êxodo, quando eles estavam para construir o tabernáculo. Ainda não era o templo definitivo, esse só veio lá com Salomão. Mas aqui, Deus ordenou as coisas, e não só ordenou como deveriam fazer, mas Ele capacitou pessoas para que eles as fizessem do jeito como Deus queria que fossem feitos, ou como Deus havia ordenado. Então em Êxodo 31, 1 a 11, diz lá assim, ó, o Senhor Deus disse a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Hur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo o tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. A tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas junto com todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Deus ordenou e Deus capacitou pessoas para que tudo fosse feito conforme a sua vontade. E o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, diz assim, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Então o objetivo de Deus em distribuir seus dons entre os homens é que eles possam se beneficiar mutuamente. Nossos dons são um encargo sagrado que Deus confiou ao nosso cuidado. Deus espera que façamos uso deles, mas não nos força para isto. Mateus 25, 16, 17, 18 e depois 26 a 30, que é exatamente a parábola do patrão que vai viajar e dá aos seus 3 empregados tarefas ou dinheiro para que administrem na sua ausência, diz assim, o empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500, 100%. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Esse também trouxe 100%. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. E quando o patrão volta para acertar as contas, e chega ao terceiro, e ele então apresenta o que ele havia recebido, mas não tem nenhum lucro, não conseguiu nada com aquilo, perdeu na verdade dinheiro por ter enterrado, o patrão diz assim, empregado mau e preguiçoso, você sabia que colho onde não planto e junto onde não semeei? Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem,
até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Muitos e variados dons que Deus concede são para o bem-estar mútuo de toda a humanidade. Mas se as pessoas falham em usar esses dons para o benefício uns dos outros, consequências muito ruins resultarão disto. As duas fotos que nós temos aí mostram isso e elas não precisam de nenhuma explicação maior. É assim também no trabalho da igreja, onde o sucesso de propagar o reino de Deus depende do uso de muitos dons que Deus distribui entre os membros que compõem a igreja. A única diferença é que aqui os resultados podem ser ainda mais trágicos, especialmente quando se relaciona com a falha de proclamar o Evangelho. Então agora nós vamos falar dos dons espirituais. Então, além daqueles dons temporais com os quais Deus dá aos homens, ou dota os homens por ser o Criador, os servos de Deus, os cristãos, também possuem dons e talentos espirituais, os quais lhes foram dados no momento da sua conversão, e os quais o Espírito Santo continua a lhes dar como criaturas renascidas em Cristo. É assim, se você pensa que não tem um determinado dom, peça, ore para que você o tenha. E com certeza o Espírito Santo, se for da vontade dele e objetivando o crescimento da igreja, o Espírito Santo lhe dará. O maior desses dons é o dom do Espírito Santo. Nós, quando renascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo em nós. E juntamente com este mais precioso dom do Espírito Santo, Deus dá a cada um, ou a cada cristão, o dom da fé em Cristo Jesus. Depois nós vamos ver os textos bíblicos. E como resultado desta fé salvadora, nós temos o dom prometido da vida eterna. Estes são os dons comuns a todos os cristãos. Todos os que chegam à fé em Cristo Jesus recebem estes dons. Como veremos agora então, nos próximos 3 versículos. Em Lucas 11:13, o Senhor diz assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus nos dá o seu Espírito Santo. Em Efésios 2:8, texto bem conhecido de nós: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há muitos outros talentos ou dons espirituais que Deus dá. Através do Espírito Santo, há aqueles que são seus filhos pela fé em Cristo Jesus. E esses dons são como os temporais, são diversificados dentro da igreja. Então o mesmo Espírito concede a todos os dons, distribuindo-os como lhe agrada. É o Espírito Santo que dá os dons para que o objetivo de levar o Evangelho seja alcançado. Então, o Espírito Santo dá dons conforme Ele quer a cada um, individualmente, visando um fim proveitoso na sua igreja. O dom não é seu, você é mordomo, então você vai administrar o dom que você está recebendo. Então, em 1 Coríntios 12, 5-11, o apóstolo Paulo diz assim, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que estas línguas querem dizer. Porém,
é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. 1 Coríntios 12, 29 e 31, nem todos são apóstolos ou profetas, ou mestres, diz o apóstolo Paulo. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de explicar o que essas línguas querem dizer, ou de curar as doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí logo depois entra o capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo vai falar sobre o dom de amar, que se sobrepõe a todo e qualquer outro dom. E Efésios 4, 11 e 12, foi ele quem deu dons às pessoas. E ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para serem pastores e mestres da igreja. E ele fez isto para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, que é a igreja. Em Romanos 12, 4 a 8, Paulo ainda diz, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, no trabalho da igreja, assim como na vida diária, muitos e variados dons são necessários para levar adiante o trabalho da edificação do reino de Deus. Como no caso dos dons temporais, assim também Deus sabiamente distribui os seus dons espirituais em benefício de todos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. E em Efésios 4:12, Deus fez isso para preparar o povo dele para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, que é a igreja. Para explicarmos melhor como os membros da igreja são dependentes uns dos outros e como eles devem usar os seus dons, os dons que Deus lhes deu e lhes concedeu para o benefício mútuo, o apóstolo Paulo usa para isso uma comparação muito simples, mas surpreendente do corpo humano. Cada parte do corpo humano é importante, não importa o tamanho dela e não importa onde ela esteja localizada no corpo. Aqueles de nós que já passaram pela instrução de confirmandos, muito provavelmente o pastor já trabalhou esse texto com vocês e perguntou se havia alguma parte do corpo que vocês achavam ou pensavam que não era tão importante. Aqui no meu caso, quando um jovem me diz, olha, eu acho que a unha não é importante, eu tenho logo do lado um martelo. E quando eu pego o dedo dele para martelar o dedo, claro que eu não vou martelar o dedo, mas ele já puxa a mão. Por quê? Porque ele até pode dizer que a unha não é importante, mas ela é importante. E se o dedo ou a unha se machucarem, o corpo inteiro passa mal. Não é só aquela parte que passa mal, como se fosse uma coisa à parte do corpo. Não, o corpo todo sofre, mesmo que uma pequena parte dele esteja machucada ou ferida. Vamos então ao texto de 1 Coríntios 12, 14 até 27. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato,
existem muitas partes, mas um só é o corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Então, cada um de nós, não importa que parte, é uma parte do corpo de Cristo. Fique contente com a parte do corpo de Cristo que você é. Então, tudo isso é para nós sermos lembrados, uma vez mais, que nossos talentos e dons, sejam eles temporais ou espirituais, são um dever sagrado que Deus nos confiou ao nosso cuidado, sobre o qual devemos exercer uma mordomia fiel. Com eles devemos glorificar nosso Deus e servir nosso próximo. O uso dos dons. Como devo usar os dons? Ou para que devo usar os dons? Deus nos deu vários talentos e dons para que, pelo seu uso, possamos cumprir o seu propósito em nossas vidas e ajudar a trazer outros para uma viva comunhão com Ele. Então, como usamos esses dons determina se somos ou não mordomos fiéis de Deus. Na parábola dos talentos, que nós já vimos mais atrás aqui do nosso texto, Mateus 25, 14 a 30, nos é dito como os 2 primeiros empregados e servos fizeram um uso fiel, diligente dos talentos que o Senhor lhes tinha confiado. Cada um, com esses talentos que eles ganharam outros. O de 500 ganhou mais 500 e o de 200 ganhou mais 200. Portanto, eles foram muito, digamos assim, muito bons no trabalho que fizeram. Está na própria natureza de nossos talentos que lucremos pelo uso deles. Usando os talentos que possuímos, ganhamos outros talentos. Por isso, é muito importante a admoestação e a exortação seguinte nos próximos textos. 1 Pedro 1, 5 a 8, o apóstolo Pedro diz assim, aliás, 2 Pedro 1, 5 a 8, estas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 8, versículo 7, vocês mostram em tudo que são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no amor, e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Os coríntios são chamados para se devotarem mais ao seu próximo. Reversamente, entretanto, se não usarmos os nossos talentos, eventualmente os perdemos, assim como o servo que foi preguiçoso, que foi vadio, negligente, na parábola dos talentos, perdeu a moeda, ou as moedas que havia recebido. Por quê? Porque ele enterrou, ele não usou, ele não trabalhou com elas. E aí diz o patrão para ele, Mateus 25, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda.
Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E em Lucas 9, 24, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, disse Jesus. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E Lucas 19, 26, e o patrão disse, eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos para que não queriam que eu fosse rei sobre eles e os matem na minha presença. De que maneira então, tu e eu estamos usando os talentos que Deus nos confiou? Estamos mesmo fazendo uso deles conforme a vontade de Deus? Se estivermos fazendo o uso correto, estamos usando esses talentos para o nosso próprio interesse egoísta ou para o objetivo para o qual Deus os deu. Há uma estatística que diz assim que aproximadamente 20% dos membros da igreja fazem todo o trabalho da igreja e que 80% são inativos. É com certeza um número muito triste e é uma queixa bastante generalizada. Por que isto ocorre? Talvez porque falta um desafio. A igreja precisa mostrar onde e como seus membros podem empregar seus dons. Talvez haja panelinhas e congregações que muitas vezes são formadas por membros de uma mesma família, as famílias são grandes, muitas vezes a congregação começa a se dividir, a se separar, formar panelinhas. Isso é perigoso também. A igreja é um lugar onde todos precisam estar. Temos também o velho homem. E, infelizmente, o velho homem controla a vida de muitos membros de nossas igrejas. Isso é perigoso, porque o velho homem, ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer ir ao encontro do outro. Ele não quer saber do próximo. O velho homem se contenta consigo mesmo. O apóstolo Paulo escreve assim ao 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então nós não temos mais licença para olharmos somente para nós. Nós queremos viver para Jesus e também viver para o nosso próximo. Em Gálatas 5,17, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, nós queremos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Qualquer que seja a razão, uma coisa é certa, o Senhor não deseja nenhum preguiçoso em sua igreja. Há trabalho para cada um no plano de Deus. Por isso, seguem aqui algumas coisas as quais nós podemos empregar os nossos talentos no trabalho da igreja. Podemos empregar nossos talentos, por exemplo, no ensino. Professor de escola bíblica, pastores, precisam ir para o seminário, líderes de grupos de estudo bíblico, pessoas que possam instruir outras pessoas. Envolver-se com a adoração no culto, não só liderando o culto junto com o pastor, mas também pensando o culto de maneira ativa e efetiva. Nos jovens, sendo líderes e conselheiros para as novas gerações. Um programa de missão, pensar e cuidar do programa de missão da congregação. Conselheiros espirituais para as famílias, especialmente para aquelas que estão em conflito. Cuidado com a comunhão cristã, como a primeira igreja lá em Atos dos Apóstolos fez, com o cuidado das viúvas e dos órfãos, cuidado com as mesas. Prover ou cuidar para que a comunhão cristã aconteça. Visitas aos doentes. Há muitas pessoas que precisam ser visitadas, nem sempre são membros da igreja, mas são de conhecidos e que nos indicam, então, podemos ir lá também. O louvor, coral, grupos de louvor, bandas e assim por diante. Comissão de trabalhos dentro das congregações para auxiliar a diretoria no planejamento, publicidade, por aí vai. Treinamento de novas lideranças, cuidado com o patrimônio da igreja. Então essas são algumas das áreas em que nós podemos usar as nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, para que o trabalho no reino de Deus continue
crescendo e que nós sejamos mordomos fiéis ali. Tem outras possibilidades, especialmente quando nós pensamos no uso que podemos fazer dos nossos dons em casa, no interesse da comunidade, no interesse do trabalho da igreja, além dos limites de nossa congregação, para fora dos muros de nossa congregação. Lembrando que também nós vamos prestar contas daquilo que nós recebemos. Isso é muito importante. Os dons que nós recebemos ou que nós ainda receberemos, nós vamos prestar contas disto. Assim como o patrão prestou contas lá com os seus empregados. Depois disso, ou depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Mateus 25, 19. Tudo aquilo que se dá, que se coloca na mão de alguém com recomendação para o cuidado e para que seja usado, haverá um momento em que nós devemos dizer o que foi usado, no que foi usado e como foi usado. Preste contas de sua administração. Está em Lucas 16, 2. E ali exatamente um administrador infiel, que foi pego, digamos, no flagrante, e ele teve que prestar contas daquilo que ele estava fazendo. E em Lucas 19, 13, vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha vinda. A confiança que o patrão deu aos empregados para que eles, então, segundo a capacidade de cada um, fizessem uso daquilo que receberam. Naquele dia, no dia do acerto de contas, nosso Senhor, o Mestre, terá apenas um dos dois julgamentos a pronunciar. Ou será a recomendação, muito bem, servo bom e fiel, ou a condenação, joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Fiquem vigiando, disse Jesus, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Mateus 24, 42. Então nós precisamos ser fiéis o tempo todo e vigilantes o tempo todo. Uma história é contada de um turista. Visitava um belo jardim nas propriedades de um castelo no norte da Itália e foi recebido no portão por um amável jardineiro, único habitante daquele castelo. Há quanto tempo o senhor está aqui? Perguntou o turista. 24 anos, respondeu o jardineiro. Quando o seu patrão esteve aqui pela última vez? Indagou o turista. Há 12 anos, disse o jardineiro. Mas, disse o turista, você mantém esse jardim em tão boas condições e cuida tão bem de todas as plantas como se estivesse esperando seu patrão para amanhã. Não para amanhã, falou o jardineiro, mas para hoje, Senhor, hoje. Eu espero ele para hoje, não para amanhã. Assim também o mordomo cristão faz uso dos seus dons para servir a Cristo com fidelidade e alegria, pois ele está repleto de amor e gratidão ao seu Senhor, que o comprou por um preço sem igual, que não pode ser medido. E ele está sempre lembrando que o seu Senhor voltará, não importa quando. Pode ser hoje, não amanhã, mas hoje. E aguarda aquele dia com esperança e alegria, sabendo que Cristo o levará para junto de si na vida eterna no céu. Em Lucas 21, 28, o Senhor diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos, ou seja, levados desta vida para a nova vida. E, para finalizarmos, em João 14, 3, Jesus diz: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, como mordomos fiéis, nós queremos usar os nossos talentos a serviço do Senhor enquanto estivermos neste mundo. Até o nosso último suspiro, nós queremos fazer a vontade do nosso Senhor, usando tudo aquilo que Ele nos deu para este propósito. Que Ele nos guarde, nos abençoe, e guarde e abençoe a cada um de vocês também, hoje e sempre. Amém.